Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje, dando continuidade à nossa matéria, a gente vai falar sobre o processo de industrialização do Brasil, tá? Então, a gente falou nas outras semanas sobre a formação do território brasileiro e a gente viu que o território brasileiro ele vai se formando aos poucos, né? A maneira como a gente vai tendo esse contorninho aí desse mapa vai sendo bem aos poucos e está muito relacionado, está muito associado com os ciclos econômicos brasileiros. Quer dizer, a gente tem uma determinada economia, um determinado tipo de produção ou algum produto específico para exportação e isso ajuda a gente a aumentar nossas fronteiras. Foi o caso do café, foi o caso da cana, na verdade, né? Começa com o pau-brasil, cana, depois a gente vai para mineração, café e lentamente o Brasil ele começa a ter esse contorno desse mapinha bonitinho que eu pus aí para vocês. Vocês devem estar com saudade dos meus mapas, né? Porque particularmente meus mapas são realmente superiores, né? E, aliás, isso é uma coisa que define muito eu como professora de geografia, eu sei disso. Mas já que não tem como eu fazer o desenho aqui, quem sabe na semana que vem eu não faça, né? Eu posso fazer um desenho meu e escanear e botar aqui, acho que vocês vão gostar, tá? Para matar a saudade. Amores, então vamos lá. Quando a gente fala, então, desse processo de formação do território brasileiro, depois que a gente já tem esse desenho aqui, a gente começa a ter um processo de desenvolvimento interno, quer dizer, o Brasil ele começa a ter um crescimento econômico e isso vai estar diretamente associado com o processo de industrialização, tá? Se vocês lembrarem de aulas de história, por exemplo, vocês vão lembrar que se eu pegar os países ricos, se eu pegar os países desenvolvidos, os países europeus, Estados Unidos, o Japão também é o mesmo caso, são países, gente, que tiveram um processo de desenvolvimento econômico porque tiveram a industrialização. A diferença é que a industrialização deles vai começar lá no finalzinho do século XIX, né? Perdão, no final do século XVIII, início do século XIX, a gente começa nesse processo que é lento, né? Vai ser muito gradual e aí de repente se expande muito, também junto com o processo de industrialização, a gente sempre tem o processo de urbanização, só que no caso brasileiro e de outros países latino-americanos, alguns países asiáticos, o processo de industrialização, gente, vai começar muito tempo depois. Se a primeira revolução industrial foi lá em 1780, final, né, de 1780, 90, 1800, aqui no Brasil e em outros países subdesenvolvidos, a gente vai ter uma industrialização que a gente chama de tardia, porque pra gente isso só começa a acontecer em 1950. Então, quer dizer, é um tempo de atraso aí gigantesco e a gente vai ver que temos vários diferenciais quando a gente compara com os países europeus, tá certo? Muito bem, gente, vamos começar por partes. A gente vai ver que esse processo de industrialização do Brasil, ele vai engatinhando, tá? Ele vai ter períodos diferentes e é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, para eu falar da industrialização, primeiro eu tenho que mostrar, né, quais foram as fases. A gente vai ver que para começar, de fato, um processo de industrialização, isso vai ser lento, tá? A gente vai chamar da primeira fase da história brasileira relacionado com industrialização, a gente vai dizer que tem uma fase de proibição. O que é essa fase de proibição? É aquele período, gente, em que a colônia portuguesa não permitia que a gente fizesse nem comércio com outras nações, né? A gente tinha o pacto colonial e por conta disso a gente só podia comprar e vender produtos de Portugal. Então, por muito tempo ficamos proibidos, inclusive, de consumir produtos de outras nações. Depois, na segunda fase, que vai mais ou menos entre 1808 e 1930, lembra, gente, que aqui nós começamos a ter a vinda da família real aqui para o Brasil, isso vai trazer alguns desenvolvimentos, não digo um grande desenvolvimento, mas ele vai ser uma mudança de paradigma aqui para o Brasil, tá? A gente começa a ter algumas mudanças no caso brasileiro. Bom, a partir daqui nós vamos ter origens de pequenas empresas, tá? A gente até diz que tem pequenos surtos industriais, mas nada muito significativo. A gente vai ver que em São Paulo tivemos uma coisa diferente, tá? Então depois quando for para falar de São Paulo, eu aviso vocês. Nós vamos ter uma terceira fase, gente, que é a substituição das importações. E isso vai começar principalmente com o governo Vargas, tá? O Vargas, ele começa com esse processo da gente substituir importações. Então, se não dá para importar produtos de outros países, somos obrigados, então, a produzir os nossos próprios produtos. Aqui a gente começa a ter os diferenciais. Depois do Vargas, a gente vai ter o governo JK, o governo militar, tá? Que aí, enfim, daqui a pouco a gente também vai ver sobre isso. Abertura econômica e neoliberalização, gente, começa já depois da redemocratização do Brasil, tá? Então a gente tem os governos aí, o Collor, o FHC, Lula e Dilma e o governo Temer, tá? Nem vou falar desse governo atual, porque não merece.
Mas essa última parte aqui, gente, eu não vou falar hoje, tá bom? Essa última parte para a aula não ficar muito extensa, eu vou deixar para falar disso na semana que vem, tá certo? Então hoje eu vou resumir e vou pegar e vou parar no período militar, tá bom? Para não ficar uma coisa muito grande para vocês terem que ficar me ouvindo aí, né? Gente, vamos aos primeiros surtos. A gente vai ter esses primeiros surtos, então, de forma muito localizada, tá? De forma muito focada, Rio de Janeiro, São Paulo, e mesmo assim não vai ser nada muito significativo, principalmente porque a gente vai ter um incômodo da elite rural. Turma, lembrem-se que aqui nós temos um período em que o Brasil era dependente, principalmente se eu pensar Sudeste, produção de café. Tá? O grande carro-chefe dos produtos brasileiros era a produção de café. Os ruralistas, quer dizer, os grandes barões do café, num primeiro momento eles se incomodavam com esses surtos industriais. Então, por um período, assim, esses surtos foram bem pequenos. Um exemplo é esse, era Mauá, o Barão de Mauá, tá? Ele vai ser um dos que fazem esses investimentos em pequenas empresas, em pequenas indústrias. Porém, o mercado consumidor brasileiro ainda era um mercado muito pouco desenvolvido. Lembre-se que nesse período a gente ainda não tinha muitos habitantes no Brasil. As cidades brasileiras também não contavam com muitas pessoas. E mesmo as pessoas que tinham um poder de consumo muito restrito. Então não adianta também você produzir muita coisa, sendo que você não tem para quem vender, né? Você não tem para quem vender seus produtos. Lembrando que nós ainda estávamos no período da escravidão, então você tinha uma parcela da população muito grande que não recebia, então obviamente não conseguia consumir, tá certo? Bom, passado esse período aqui desses surtos industriais, cabe lembrar ou retomar o que eu acabei de falar para vocês da questão do café, tá bom, gente? O café, ele era o carro-chefe aqui do estado de São Paulo, principalmente. Paraná também produzia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas o forte vai ser principalmente São Paulo. E aí, gente, essa produção cafeeira do Brasil, ela era uma produção baseada na monocultura, quer dizer, a gente só produzia café, era voltada para a exportação e tinha um trabalho que era o trabalho escravo, tá, gente? A única força de trabalho aqui era a mão de obra escrava. Acontece, gente, que no finalzinho do século XIX, o Brasil ele faz a abolição da escravidão, lembrando que fomos os últimos a fazer isso, né? Uma vergonha do Brasil, a gente é o último a fazer essa abolição. E aí faltava mão de obra, tá? As grandes fazendas de café, elas não tinham mão de obra. E aí elas acabaram trazendo como mão de obra, como força de trabalho para trabalhar nas fazendas, trouxeram os imigrantes, principalmente os imigrantes italianos. Tá? O governo, inclusive, vai fazer uma forte pressão para que a gente tenha isso, né? Ele faz um programa muito forte de imigração, de entrada de pessoas aqui para o Brasil, para trabalhar como uma forma nova, né, de mão de obra, tá certo? Bom, o café, gente, ele vai se manter por um bom tempo como grande carro-chefe aqui do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Só que os cafeicultores do estado de São Paulo, eles vão ser diferenciados, tá bom? Se eu pensar nas outras produções, eram produções só dessa coisa agrícola mesmo. Olha, eu produzo aqui, vou investir o que sobrou de dinheiro, eu continuo investindo em agricultura e assim por diante. No caso dos cafeicultores, eles fizeram diferente, tá? No caso dos cafeicultores paulistas, eles pegaram o que eles tinham de dinheiro, que a gente chama de acumulação primitiva, que é um dinheiro antes da industrialização, tá? Eles começaram a acumular muito capital, que vendia muito café de fato, eles acumulavam muito capital. Só que a gente tinha um problema sério no Brasil relacionado com a infraestrutura brasileira. O Brasil, gente, era muito deficiente em qualquer tipo de fonte de energia, transporte, né? Então a infraestrutura brasileira ainda era muito deficiente e a exportação de café era feito de São Paulo, todo o interior paulista, era feito até o Porto de Santos por meio de mulas. Então imagina que era uma coisa bem tosca, tá? Tosca mesmo. Você tinha lá um processo que demorava, né? Esse transporte ele era muito lento, ele era muito demorado. Além disso, você tinha que ter um gado de mulas muito grande, você tinha que ter escravos só para fazer esse transporte. Demorava muito tempo, tinha perda de produção no caminho. E nisso, os cafeicultores paulistas resolveram fazer uma coisa nova, tá? Eles resolveram, ao invés de continuar investindo cada vez mais nas lavouras de café, eles começaram a investir primeiro nas ferrovias. As ferrovias paulistas, gente, formam as companhias ferroviárias aqui do estado de São Paulo, que depois teve esse investimento do estado, tá? Começa com investimento privado, mas depois quem termina, a maior parte das ferrovias vai ser o governo federal. E aí, a partir desse momento, que esses cafeicultores que já ganhavam dinheiro começavam a ganhar mais dinheiro. Por que isso?
Porque com um transporte mais rápido, mais eficiente, sem perdas de produção no caminho, eles começavam a acumular mais dinheiro ainda. Era uma acumulação primitiva do capital ainda maior. Aí eles pensaram mais uma vez, bom, já que a gente investiu em ferrovia, deu certo, ganhamos dinheiro, talvez seria interessante a gente começar a investir em outras coisas que não fossem café. E aí esses cafeicultores paulistas, de forma diferenciada, começaram a fazer investimento em pequenas indústrias, tá bom? Vocês têm que entender, gente, que isso é um caso do estado de São Paulo. E isso é um diferencial para explicar por que o estado de São Paulo, ele concentra maior número de pessoas, cidades, indústrias. Até hoje, o estado de São Paulo, ele ainda concentra uma maior riqueza, e isso está associado a esse fator histórico da produção cafeeira. Muito bem? Bom, estou falando de um período histórico relativamente grande, tá? Então aí você tem esse processo, abolição da escravidão, vinda dos imigrantes, produção das ferrovias, acumulação primitiva, investimento em indústrias, e isso tudo baseado no café, tá? Então o café ele vai ter uma grande importância aí por um período de tempo relativamente grande. Porém, gente, vocês lembram que lá em 1929 nós tivemos... Opa, peraí que eu passei sem querer. Em 1929 nós tivemos a crise econômica mundial relacionada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então não só o Brasil, mas o mundo inteiro passa por uma crise. Se você tem uma crise internacional, obviamente que você não vai comprar café. Até porque café é uma commodity, quer dizer, é um produto primário. Então, claro que você vai cortar as coisas menos importantes, automaticamente café. Essa quebra na exportação do café, gente, acaba também quase quebrando o Brasil por conta disso. O governo do estado, ele é obrigado a agir, tá bom? Ele é obrigado, então, a tomar medidas. E, ao mesmo tempo, estava acontecendo aqui no Brasil algumas mudanças políticas, tá? Antes de 29, gente, nós tínhamos uma política aqui no Brasil de presidencialismo, sim, mas que era conhecida como República do Café com Leite. O que é essa República do Café com Leite? Os presidentes do Brasil eram todos ou do estado de São Paulo, por isso café, ou era do estado de Minas Gerais, por isso que eles chamam de leite, tá? Por isso café com leite. Bom, em 1930, você tem a ruptura dessa venda do café, você tem esses problemas sérios com a exportação, e isso acaba chocando também na questão política, e aí vai ser eleito um presidente que não estava nesse eixo aí, Rio-São Paulo. A gente vai ter a eleição do Getúlio Vargas, tá? O Getúlio Vargas, ele é eleito, e a partir daqui a gente passa a ter algumas mudanças no cenário brasileiro, tá, gente? Gente, o Vargas, ele foi importantíssimo pra gente, se a gente pensar na indústria brasileira, ou mesmo no desenvolvimento brasileiro, ele é fundamental porque ele vai fazer isso que está aqui embaixo, olha, ele vai construir a Siderúrgica Nacional. O que é uma siderúrgica, gente? Siderúrgica é uma empresa de base que vai produzir produtos para outras áreas de indústria, para outras indústrias, para outras empresas, tá? A gente vai ter a produção da Petrobras, indústrias de motores, tá? Começa a vir, tem algumas indústrias relacionadas desse setor, extração mineral, tá? A gente tem estatais, todas essas que eu estou dizendo, ó, são estatais. O que é uma estatal? Estatal é uma empresa que pertence ao Estado, ao governo, tá bom? Então a gente começa a ter essas estatais aí ganhando força no Brasil, automaticamente se começa, é como se estivesse dando um embasamento para a gente ter uma industrialização maior ali no futuro. Também nesse período aqui, o Getúlio Vargas, ele cria uma série de leis trabalhistas, tá? Ele é que vai criar leis, porque aqui no Brasil a gente não tinha nenhuma regulamentação do trabalho, uma coisa que fosse específica para todos. Quem vai criar isso? E cabe lembrar, gente, que o Getúlio Vargas, ele tinha algumas características, tá? Ainda que ele tenha sido muito importante para o Brasil, mas tinha alguns probleminhas com ele. O Getúlio, gente, ele flertava muito com o fascismo italiano, tá bom? Ele tinha um certo favorecimento ali com o Mussolini mesmo, tá bom? Então ele tinha sim, tanto é que o governo dele é muito nacionalista, tá? Ele tem essa coisa do nacionalismo, tem uma coisa de centralização, governo centralizado, tanto é que posteriormente ele faz o Estado Novo, que é um golpe de Estado, né? Então ele fica no poder muito mais tempo, de forma não democrática, então foi um golpe que ele deu, se ele não é eleito, então não é democrático. Ele vai ter, gente, então, muitas características fascistas, tá? Tanto é que eu sempre costumo dizer que ele só, durante a Segunda Guerra Mundial, ele só não fica do lado do eixo porque os Estados Unidos
faz uma pressãozinha aqui, tá bom? Os Estados Unidos tinham muito poder, né, em toda a América Latina, e faz uma pressão para o Getúlio pessoalmente. Até o Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, chega a fazer uma pressão lá no Getúlio e falou assim: meu amigo, e aí? Você vai virar mesmo do lado do eixo? Você tem certeza que isso é uma boa ideia? E aí só então o Brasil, lá no meio da guerra, que ele fala: não, imagina, jamais faria isso os Estados Unidos. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa, tá? Mas ele flertava muito sim com o fascismo, tá, gente? Bom, retomando aqui, a Era Vargas, gente, como eu falei para vocês, olha, já tinha passado. Ela vai ser importante, então, porque a gente vai ter uma série de mudanças, tá bom? Essa CLT que eu falei para vocês vai ser essas leis trabalhistas, a gente vai ter várias indústrias estatais como a Petrobras, Siderúrgica Nacional. Só que assim, se a gente ver na prática, ainda que tenha começado um processo industrial, o principal foco ainda da economia brasileira continua sendo a produção agrícola, o que significa que o Brasil ele ainda continua tendo uma elite agrária, você continua tendo ainda toda uma estrutura agroexportadora, tá, gente? Começamos lá com a política de substituição de importações, quer dizer, a gente deixa só de importar? Sim, começamos. Mas ainda assim entendam que essa posição das elites agrárias do Brasil continua forte. E apesar desse processo de industrialização iniciante, a gente começou engatinhando nesse processo, a gente se mantém como um país agroexportador. Então, o principal produto brasileiro continua sendo os produtos agrícolas, tá? Depois a gente vai ter outras commodities também, mas até hoje, produtos agrícolas. Bom, o Vargas, gente, ele também, por já perceber que o estado de São Paulo, como eu falei ali no início, a gente tinha o estado de São Paulo que já tinha um mercado consumidor, já tinha uma infraestrutura, que era ferrovias, mas já em construção, a gente tinha um mercado consumidor que recebia, né? Então você já tinha, digamos assim, algumas pré-requisitos para receber as indústrias. Por isso, quando começa a ter realmente um processo de industrialização, ali o estado de São Paulo, ou mesmo a região sudeste, ela foi escolhida para ter essas indústrias. Veja que o Getúlio podia ter escolhido vários outros estados brasileiros, mas ele escolhe essa região, não é à toa, porque aqui a gente já tinha ali algumas características materiais, físicas, né, econômicas, para receber esse processo. Então, por isso, a concentração da maior parte de coisas ali nesse eixo do sudeste, tá bom? Gente, o Getúlio Vargas, eu não vou entrar na história dele, tá? Porque não é nosso objetivo falar especificamente sobre ele, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até falar um pouquinho mais específico sobre isso. Mas como a gente está focando mais na industrialização, eu não vou falar sobre o Estado Novo, eu não vou falar do desgaste que o Getúlio teve, até o suicídio dele, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar um pouquinho e vamos para o JK, tá, gente? Já que a gente está falando de industrialização, o outro grande nome desse processo de industrialização vai ser o nosso querido Juscelino Kubitschek, tá bom? Gente, o Juscelino Kubitschek é uma figura incrível do Brasil, tá bom? Quando eu falo incrível, eu vejo que eu não falei nem boa nem ruim, tá? Tô falando uma figura diferenciada. Aqui guardem o termo, gente, nacional desenvolvimentista, tá? Essa era a forma como nós tivemos um governo aqui no Brasil. O que é esse nacional desenvolvimentista ou desenvolvimentismo? É você tentar fazer o país crescer a todo custo. Então, é um desenvolvimento forçado. Forçado por quem? Forçado pelo Estado. Então, o governo é que vai lá e dar um jeito de forçar esse processo de desenvolvimento. Só que entendam que o Brasil ele não tinha muito dinheiro na época. E aí, várias mudanças que o JK vai prever, ou vai tentar fazer, ou vai realmente fazer, estão baseadas muito no endividamento público. Então, ele vai ter que pegar empréstimos para conseguir fazer uma série de obras. E aí já começa assim, foi bom, porque teve realmente um desenvolvimento industrial, mas a gente vai ver que teve consequências depois, tá? Então, o JK, o que ele vai ter de interessante? Quais são as questões que vão favorecer, quais são as características dele principal, tá? Lembra que o JK ele vai fazer o plano de construção de Brasília, tá? Ele, aliás, ele não faz só o plano, ele realmente, de fato, constrói Brasília, tá bom? O lema dele, gente, era esse aí, olha, desenvolver o país 50 anos, só que em 5, quer dizer, ele falava que a gente ia conseguir desenvolver 50 anos só em 5 anos. A gente vai ter um tripé da economia, tá, gente? A economia ela era baseada, primeiro, nessa produção aí, nessa indústria de bens de produção, quer dizer, você vai ter então essas indústrias para produzir coisas para outras empresas. Então é aquela coisa de eu ter siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, são indústrias de base, constrói para outras empresas, tá?
A gente vai ter também um capital estatal, quer dizer que o Estado ele é muito presente, aí a gente vai ter as empresas que são estatais e também as empresas que são privadas, principalmente as empresas automobilísticas, tá? Bom, já vou falar das consequências disso. Gente, as características, a gente fez uma opção muito focada na rodovia, tá bom? A gente quis construir várias rodovias. Por que as rodovias? Porque a construção de uma rodovia é muito mais barata se eu comparar, por exemplo, com a construção de uma ferrovia. Então, ele fez essa opção por fazer as produções relacionadas com o setor automobilístico, tá bom? Além disso, a gente vai ter também, mais uma vez, tá, gente? Essa questão de você focar muito no Sudeste de novo. Então, de novo, o Sudeste ele vai ser favorecido. Então, aqui vai ser de novo essa área de atração que já vinha do café, depois de Getúlio Vargas. Então, aqui quando vem essas multinacionais, principalmente desse setor automobilístico, elas vão ficar aqui também de novo no Sudeste. Então, mais uma vez, um motivo para concentração de pessoas, capital e assim por diante. Além disso, gente, o slogan que eu já falei para vocês, tá? Esse plano de meta, gente, é um plano que consistia em você desenvolver áreas que seriam consideradas principais ou prioritárias do Brasil. Então, seria investir, que aliás foi muito bom, tá, gente? Quero dizer que foi muito interessante. É você investir na educação, na saúde, no transporte, na segurança. Então, ele vai traçar várias metas e aí ele vai fazer investimento em todas essas metas, tá bom? Então, ele vai ter o plano de metas, é uma das características econômicas dele. Ele vai construir Brasília, tá, gente? Vai ter esse processo de construção de Brasília. Eu coloquei aí essa opção por construção de rodovias ao invés de ferrovias. Pensem assim, turma, eu não estou condenando as rodovias não, porque de fato são vias mais fáceis quando a gente pensa no nosso transporte. Mas pensando na questão das cargas, tá? Quando você quer transportar mercadorias maiores, tá? Coisas maiores ou em grande quantidade, a rodovia é o pior meio de transporte. Por que ele é o pior meio de transporte? Ele é o mais caro a longo prazo, você tem que fazer um investimento, tudo bem que a das ferrovias é maior, só que a ferrovia você tem que fazer um investimento na hora da produção. A manutenção das ferrovias são muito mais baratas e a capacidade de transporte de uma ferrovia, gente, obviamente que é muito maior, tá? Com uma única locomotiva, você consegue colocar vários vagões. Então, pensando no tamanho do território brasileiro, né? Como o Brasil é um país continental e pensando que a gente precisa ter uma logística mais eficiente no transporte, principalmente das commodities, que é o que a gente mais transporta, então a gente teria que ter feito a opção pelas ferrovias. Não fizemos. Foi uma questão estratégica, tá? Fazer as rodovias, até por uma questão de ter grandes obras, você acaba tendo mais mão de obra, né? Você contrata mais pessoas, atrai a indústria automobilística. Então, realmente foi uma escolha estratégica que deu certo, mas que poderia ter tido outros pensamentos, ou investimento mesmo nas ferrovias teria sido a melhor opção. Opa, peraí. Gente, as consequências, olha, como eu disse, se você está fazendo grandes investimentos, se você é um país desenvolvido, não tem problema. Mas se é um país como o Brasil, tá? O Brasil ele tem vários problemas econômicos, a gente não tinha dinheiro para esse tipo de investimento. Isso significou uma série de problemas no caso brasileiro, porque tivemos o endividamento. Gente, endividamento, principalmente com dívida externa, quer dizer que você vai ter que pagar bancos externos ou fundos de outros países, isso vai muitas vezes significar o aumento também da inflação. Você tem um afastamento do capital do centro econômico, quer dizer, a longo prazo isso vai gerar uma crise, que o seu crescimento econômico vai ser meio interrompido, tá? Você teve essa questão da escolha, a opção pelo modelo rodoviário, e isso vai trazer problemas, como eu já falei para vocês. O Sudeste, gente, ele tem sim um crescimento muito grande de cidades, mesmo o número de pessoas, começa a ter um processo de migração muito grande. O problema é que isso foi feito também sem planejamento, tá? E não teve um planejamento, por exemplo, para você incorporar essas pessoas ou várias pessoas miseráveis nesse mercado de trabalho. Isso significou, gente, ao mesmo tempo que você tem sim uma industrialização e aumento de talvez até uma elite industrial ou uma classe média crescente aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo isso também vai gerar muita pobreza, tá? A gente vai ver que nos casos de países como o Brasil, sempre o crescimento muito acelerado, não planejado, automaticamente também vai gerar uma desigualdade muito grande. Então a forma como foi feito acabou gerando esses problemas no caso brasileiro, tá?
Esse aqui é o tripé que eu falei para vocês, tá? Então, o tripé da economia nesse período do JK vai ser baseado, primeiro, nesse capital estatal. Então, a gente tem empresas estatais, que são as indústrias de base. Tínhamos o capital privado, que aí eram indústrias de bens não duráveis, principalmente multinacionais. E esse capital estrangeiro, que aí a gente vai ter indústrias de bens duráveis. De novo, aqui a gente vai ter principalmente as multinacionais, tá? Então, aqui vai ser a base dessa economia do JK. Gente, o JK, ele foi sim importante, tá bom? Então a gente tem realmente uma relevância, vocês podem perceber que todo o plano de governo dele acabou gerando sim um desenvolvimento, um crescimento industrial, no caso brasileiro, porém a forma como ele foi feito trouxe uma série de consequências que a gente vai ver na semana que vem, tá? Eu até ia falar hoje sobre o período militar, mas senão vai ficar muito extenso o vídeo, já tá com 25 minutos, e se fosse eu, não sei se eu ia querer ficar me ouvindo tanto tempo assim, tá bom? Então por isso eu vou parar o vídeo aqui hoje, e aí na semana que vem a gente faz a parte 2 dele. Fechou, gente? Muito obrigado por me ouvir, tá bom? Muito obrigado aí por vocês terem dado essa atenção pra mim, pelo menos eu espero que vocês tenham dado, tá bom? E a gente conversa mais na semana que vem, gente. Beijo pra vocês, bom descanso, até semana que vem. Tchau, tchau.